Eu conheci o movimento sindical através do meu pai. O sindicato servia para arrancar dente, lá no interior. Era um instrumento da prefeitura na época. Com o tempo, eu aprendi um curso de datilografia e no sindicato precisava de uma jovem que pudesse ajudar a fazer os documentos. E eu entrei pela porta do sindicato para ir contribuir assim. E depois fui ficando e depois acabei associando e virei dirigente. Na época era para cumprir uma suplência do sindicato. Eu não tinha muita noção do que servia o sindicato. Como eu sempre fui curiosa, eu comecei a conversar e perguntar os funcionários da Caixa. Por que que nós, terceirizados, não tinha direito a nada e ganhava salário mínimo? Aí eles me orientaram que, para conseguir alguma coisa, tinha que fazer uma greve. E disseram que o presidente do sindicato está presente. Cheguei lá, perguntei os funcionários do sindicato que eu gostaria de falar com o presidente do sindicato. E, incrível que pareça, essa imagem eu não esqueço nunca. Aí me disseram que ele não estava. E, como ele ficava no segundo andar do sindicato, eu peguei e subi a escada correndo. Cheguei lá, ele estava recostado numa cadeira, com o pé na mesa, assistindo televisão. E eu greguelei ele pela gola da camisa e, resumindo, levei ele na marra, lá para o piquete de greve. Terminou que, sem planejar, de repente eu estava delegada sindical e daqui a pouco estava compondo a diretoria. E quando dei por mim, dentro de uma lógica muito bonita da nossa entidade, eu tive a oportunidade em 2016 de assumir a presidência. E tenho uma honra muito grande de ser essa mulher negra, nordestina, que pôde entregar ao sindicato, nos últimos 6 anos, com muita dedicação, uma representatividade que entendo muito significativa. Eu sofri um assédio do meu gestor e os meus colegas me incentivaram a buscar o sindicato. Eu já era filiada na época, quando a gente já entrava, a gente já se sindicalizava, e aí eu me aproximei do sindicato. O movimento sindical já fez parte da minha vida logo no início. Eu ainda estava em estágio probatório, né? Fui perseguida pela direção da minha escola, que era aquilo que a gente chamava de direção rorizense, e com isso sempre tive que contar com o movimento sindical, com a direção do sindicato, para poder fazer esse contra-ataque aí da direção que perseguia, né, os professores e as professoras militantes. Durante os primeiros 10 anos de carreira dentro do banco, eu nunca procurei o sindicato, não era ligada ao sindicato, não participava. E depois eu percebi que somente o sindicato poderia me ajudar nas questões que eu enfrentava cotidianamente dentro da empresa. Porque dentro do Banco do Brasil, e não é de hoje, a gente tem uma situação muito forte de assédio, né? De assédio entre colegas, de gestores para colegas. Então, eu percebi que, por mais que eu fizesse e que tivesse sempre, em todas as seleções, eu tivesse entre as 5, entre as 10 pessoas mais capacitadas, com currículo, com todos os cursos que o banco exigia que eu tivesse, eu nunca conseguia ir para uma entrevista. Aliás, eu nunca fui para uma entrevista dentro do Banco do Brasil. E eu percebi que eu estava militando do lado errado, assim. Eu vim para Santo Antônio de Descoberto e aí foi a minha primeira grande experiência. Nós tivemos uma greve da rede estadual e a nossa regional é aqui na regional de Lusiânia, que era a nossa coordenação. E acabou que aos 23 anos eu já liderei essa greve em Santo Antônio de Descoberto. Foi assim, uma experiência muito gratificante. Ali eu me encontrei. Eu entrei através de uma funcionária, né, que prestava serviço na época para o sindicato. Na época eu
era cuidadora dos filhos dela, né? E aí acho que despertou alguma coisa sobre mim para ela, e ela acreditou em mim, no meu potencial, e me convidou a trabalhar no sindicato. Eu, de início, comecei como funcionária, e aí comecei a pegar amor pela coisa. Eu tinha muita curiosidade também de saber o que era sindicato. Diferente de um contexto de muitas pessoas, estar em uma organização que discutia política era uma coisa natural dentro da minha casa, não era uma coisa condenável. Então eu segui os passos da minha mãe e logo cedo comecei a me organizar no movimento estudantil. Em seguida, no movimento de mulheres, tem muito a ver com ela também, né? Eu não tenho pai, né, na certidão de nascimento, não tenho irmãos, então fui criada com uma mulher, que era uma mulher sempre de opinião e que sempre cuidou de tudo e que sempre enfrentou todas as coisas sozinha. Isso nunca fez diferença em a gente conseguir se sustentar. Só muito mais tarde, quando eu adulta, é que eu fui entender o preço que ela pagou e quais as consequências que aquilo teve na vida dela, de ela ter que ter enfrentado a sociedade inteira sozinha para me criar sozinha. Mas enquanto criança e adolescente, eu tirei dali uma lição de que as mulheres podem fazer tudo. Muitas pessoas que trabalhavam comigo eram estudantes da universidade e me conheciam do movimento estudantil. E eles começaram a dizer, você tem que entrar nesse movimento, é importante você entrar nesse movimento, o movimento pelas 6 horas, que era uma reivindicação muito, muito uníssona de toda a categoria, de todos os empregados e empregadas da Caixa. E ali eu dizia assim, mas eu tenho que trabalhar, não posso ir nas reuniões à noite e tal, porque eu trabalhava à noite. E o meu setor, ele decidiu o seguinte, a gente precisa de que você se incorpore nesse movimento, tá? Porque é importante para cada uma e cada um de nós que nós tenhamos o direito à sindicalização, que tenhamos o direito à jornada de 6 horas de sermos considerados bancários. E o setor inteiro se reuniu e disse o seguinte, quando tiver assembleia, quando tiver reunião, que você não puder vir trabalhar, a gente cobra o seu trabalho, mas a gente precisa de você na luta. E eu entrei no movimento. E em 83, mais ou menos, aí um grupo de enfermeiros, acho que já conhecendo, né, pelas as minhas atitudes, minhas atividades, que aí todo mundo já passa a ser conhecido, né, a ser comentado. Aquela enfermeira, ela é complicada, onde ela chega, ela está provocando, botando a gente para trabalhar e tal. E aí foram atrás de mim, se eu não queria assumir a direção do Sindicato dos Enfermeiros. Falei, não, minha luta sempre foi no movimento popular de saúde, movimento social, mais sindical. Eu não tenho essa história e tal, não, você tem um perfil. E aí eu comecei a participar. Eu comecei a minha experiência política como estudante na Universidade de Brasília. Quando eu me formei e fiz meu curso de especialização, comecei a trabalhar, já de cara procurei o sindicato. Como eu era uma militante organizada, digamos assim, eu já comecei a discutir a minha participação na direção do sindicato. Então, eu fui dirigente do Sindicato dos Médicos, 3 mandatos, num período muito difícil da vida do país ainda, não é? Que era o fim da ditadura militar e o começo da nova república. E então foi um período muito rico, porque foi um período em que nós conseguimos muitas conquistas para a nossa categoria. Nós fizemos muitas manifestações em conjunto com outros servidores da rede do Distrito Federal e, sobretudo, com os professores, né? Nós gritávamos muito a palavra de ordem, arroz, feijão, saúde e educação. Eu comecei a conhecer o movimento sindical aí, a minha experiência era só do movimento estudantil. E eu participei, né? Aí depois teve intervenção no sindicato, enfim, foi uma greve dura, com demissão de 200 professores, enfim, foi bem difícil.
E aí depois eu participei da primeira direção do Sindicato dos Professores, né? À época eu era filiado ao Partido Comunista Brasileiro, PCB. Eu entrei no PT em 89, né? E aí eu era suplente na direção. Foi quando eu comecei um pouco a me familiarizar com o movimento sindical. A impressão que eu tenho é que a minha própria vida de mulher trabalhadora, ela se confunde com o movimento sindical. O movimento sindical chegou à minha vida ainda, comigo ainda muito jovem, né? Assim que eu entrei, que eu comecei a trabalhar, entrei no mercado de trabalho, as diferenças salariais, as diferenças de salário entre homens e mulheres já eram talvez mais evidentes do que hoje. E isso sempre me chamou a atenção e a gente sempre conversava. Daí foi um passo para que procurássemos nos organizar e procurar aqueles que também questionavam isso. Quando foi nos anos 85, nessa mesma loja, nós fizemos uma greve, né? E aí foi uma greve muito histórica, porque praticamente quase todo mundo parou, né? E aí foi assim, quando eu vi o que eu achei aquilo incrível, né? Assim, gostei demais, me dediquei pra caramba, foram 15 dias de greve, nós amanhecíamos e anoitecíamos dentro, ali no shopping, e eu via que dentro do sindicato, muitos sonhos que eu tinha, eu podia realizar, né? Eu podia ajudar pessoas, eu podia fazer e acontecer. Os meus pais eram bancários do Banco do Brasil, tanto meu pai quanto minha mãe. E desde criança que eu acompanho eles participando das greves, greves ali na época da democratização ainda, greves bem pesadas e difíceis. E desde pequenininha que eu frequentava as assembleias com eles, com todos os riscos que tinham naquela época. Eu lembro que minha mãe falava assim: olha, minha filha, se vier cavalaria, se soltarem os cachorros, gruda na mamãe e corre bem juntinho para não correr risco de vocês caírem, porque era ali no setor bancário sul, onde tem vários, um elevado e tem vários poços que pode correr, tropeçar e cair lá embaixo. E a minha mãe sempre tinha essa preocupação da gente não cair. E a gente sempre ia, minha mãe com 3 filhos nas assembleias muitas vezes. E é a partir daí que eu conheci o sindicato. Na verdade, eu cresci com a imagem das greves, dos bancários, e prometi para mim mesma que eu nunca seria bancária por causa disso. Quem me trouxe para a CUT, eu vim através da Eliene para a CUT. Eu trabalhava à noite já aqui na Asa Sul, eu dava plantão, e eu via ali aquele auditório dos bancários cheio de gente sempre, e aquela loucura e tal. E eu me perguntava, gente, o que é isso? Gente, o que é isso? Eu não sabia o que era, mas eu passava pela porta praticamente todo dia, ou noite sim, noite não. E aí, assim, um dia ela, já depois que a gente já estava disputando a eleição, ela falou assim: ei, já que você quer essa vida de sindicalista, eu vou te apresentar um universo diferente. E ela me trouxe exatamente para o lugar que eu passava todas as noites. Mas aí a gente ficou ali e tal, e na volta eu me lembro que ela disse assim: já que você é motorista, agora é você que vai me levar. Todos os encontros agora que tiver daqui para frente, que você se disponibilizar, e é você que vai me levar. Eu não vou mais te levar, porque daqui em diante você vai andar sozinho. E aquilo me confortou muito. Porque, embora ela tivesse aquele jeitão dela, mandão e tudo mais, ela tinha a coisa da proteção, de tipo assim, anda, vai, eu tô aqui, mas você vai ter que ir só. Eu estou colocando em votação com a responsabilidade para cima de mim. Que faça no primeiro momento redução de horário. Com paralisação de todas as categorias uma vez por semana, na frente da prefeitura, até o prefeito abrir negociação de novo.
eu sempre tive ali a minha posição bem demarcada. Então, ninguém me questionava muito enquanto mulher. Mas, de uma maneira geral, é isso que você está falando. Você ocupava o espaço que era do grupo que você representava, e aí o espaço que lhe era dado era uma secretaria de assistência, mas jamais te dava a presidência, jamais te dariam a tesouraria, entendeu? E a gente sempre em segundo plano. Então, o movimento sindical, de uma maneira geral, ele sempre foi um espaço de muito machismo, né? E a mulher, para encontrar o seu espaço ali, ela disputava e disputava para valer, né? E quando a gente já estava num espaço de poder mais alto, a gente buscava trazer mais mulheres para que mais mulheres pudessem participar. Às vezes eu sentia muito isso como se eu fosse a secretária deles, entendeu? A gente estava lá numa reunião, vários diretores e tal, e de repente o presidente virava assim, né, e falava: Amanda, pega ali umas canetas pra gente, vai ali, vai lá, traz uma água, um café. Até que um dia eu falei: não vou não, porque você não vai lá e pega. Mas você não pode fazer isso. Eu falei: não, eu posso, como qualquer um deles também pode, que fica parecendo que a gente está aqui para secretariar, assessorar e não participar como dirigente também. Existe uma pseudo-hierarquia, né? Os mais antigos no sindicato e os homens, né? Em todas as estruturas da nossa sociedade, inclusive nos sindicatos, a gente vê que os homens têm mais espaço, eles conseguem abrir com mais facilidade esses espaços, e quando ele está sedimentado na pessoa de um homem, aí que é mais difícil de a gente conseguir se colocar, né? A gente ter espaço, visibilidade, a gente não alcança assim com tanta facilidade como os homens, né? Os homens já caem, nasceram prontos. A gente tem que se preparar, se qualificar para poder ter um pouquinho de voz escutada. É um cabo de guerra. Todo o espaço que a gente conquista, na primeira oportunidade ele é retirado. Ele é retirado por um contexto maior do capitalismo, mas ele é retirado também muitas vezes pelos nossos companheiros. O que pegou mais, eu acho que realmente foi o fato da gente ser mulher mesmo, né? A gente já vem aí de uma luta, né, onde a gente realmente é discriminada, né? Isso aí não tem como nem, é incontestável, né? Então, assim, quando a gente pegou o sindicato, as pessoas olhavam para a gente de uma maneira equivocada, eu vou dizer assim, né? Com o passar do tempo, que foi vendo o nosso trabalho, o que a gente estava desenvolvendo, né? E a gente começou a ser aceita, né? A gente sabe que os percalços são muitos, o que a gente tem para enfrentar, todo dia é uma luta, né, diferente, mas a gente, realmente, quando a gente pegou o sindicato, a gente era vista de uma maneira bem difícil, viu? Não foi fácil, não. Eu, por exemplo, como mulher, no início, quando eu assumi, eu sofri muitos preconceitos, só que isso nunca me abalou, eu nunca liguei, nunca tive problema em relação a isso. Alguns questionavam pelo fato de eu não tenho muita facilidade com a fala, eu tenho uma deficiência, né, em falar em público, eu tenho essa dificuldade, ainda estou trabalhando, né, para melhorar um pouco, mas isso nunca me abalou. O fato de eu ser mulher, eu ouvi piadas, né, tipo, as pessoas estavam desacreditadas que eu não ia conseguir manter o sindicato de portas abertas, né? Só que muitas pessoas surpreendeu comigo, porque além de eu ter dado um avanço, né, em várias, principalmente na questão previdenciária, que a gente atua todos os dias, né? Eu consegui ampliar do sindicato de um modo que hoje a gente tem um atendimento mais qualificado. Eu tive também a situação explícita de machismo, né? De enfrentamento de colegas, de dizer que, como eu já relatei aqui, lugar de mulher não é em sindicato. Vai tomar conta da sua casa, né? Seu companheiro não cuida de você, entendeu? Eu ouvi muito isso. É claro que a nós mulheres é exigido, né, um grau assim de mais
mais consistência, talvez, naquilo que é dito, nas suas posições, porque os homens não são muito questionados. Agora, quando é uma mulher, você precisa realmente se colocar de uma forma, especialmente se for uma situação polêmica, né? Você precisa realmente ter argumentos que tudo fique muito explícito, porque senão você vai continuar, ou vai ser ignorada, ou vai ser questionada, e muitas vezes, o que também é muito comum, é que o homem acaba se apropriando daquilo que você coloca e dá uma maquiada para não parecer que é exatamente aquilo que você estava defendendo e apresentando. Então isso, sem dúvida, eu já vivi, já passei também algumas vezes por essa situação. A gente é fruto de uma sociedade. Na nossa sociedade ainda prevalece uma cultura capacitista, né? Então, subestimar a capacidade das pessoas com deficiência é uma realidade, é uma construção social milenar, que ainda não conseguimos desestruturar. Por eu ser mulher, ter assumido um cargo, né, no sindicato, onde é uma categoria grande, depois a gente teve outros cargos que eu assumi, eu tive sempre que fechar a cara. Eu construí um personagem para mim, para lidar com isso. Eu construí um personagem brava, de mulher brava, que era muito forte, né? Falo alto, isso foi uma das coisas que eu fiz comigo. E o que eu... Isso eu observo, porque a gente não observa. Eu vinha observar quando eu fui ser candidato, né? Em 2014 eu fui ser candidato. E aí as pessoas foram fazer uma avaliação comigo e falaram assim, cara, você tem que melhorar seu sorriso. Porque o eleitor, ele quer uma pessoa simpática, sorridente. E eu tinha perdido o sorriso. Eu não era uma pessoa de ficar sorrindo. Mas por quê? Porque foi aquilo que eu construí para me defender. Fazer com que homens, sobretudo de determinadas categorias, e que eles são majoritários, entendam, né, a importância da maternidade, não só para a mãe, mas sobretudo para a sociedade, é uma coisa complicada, né? E fazer com que eles compreendam que a mulher, ela pode estar onde ela quiser, e mesmo sendo mãe, mesmo tendo filhos, mesmo amamentando, ela pode cumprir um papel político na entidade e na sociedade, é uma coisa muito complicada. Essa é uma luta que nós mulheres temos que desenvolver muito fortemente para conquistar esse direito de nossa participação política plena. Para nós que somos mulheres, ocupar espaços de liderança é sempre um momento de desafio e onde inevitavelmente a gente abre mão de alguma coisa muito nossa, muito pessoal, seja com a família, sejam projetos pessoais e até mesmo sonhos que a gente, em alguma medida, precisa abrir mão para se dedicar a uma pauta coletiva. O sindicato é um espaço machista. O sindicato é um espaço que reproduz o patriarcado capitalista e da igreja. Os homens se acham os donos do poder. Então, nós mulheres, nós temos que estar o tempo todo, lembrando para eles. Olha, nós assistimos a Revolução Francesa, a Revolução Russa, a primeira greve grande foram praticadas por mulheres que enfrentaram. Se você lembrar de Zumbi Dandara, o papel de Dandara, foram as mulheres que conseguiram mudar as coisas no planeta. As mulheres se organizavam ali, enquanto um fórum, alguma coisa assim, por dentro da CUT. E, a partir daí, se criou e se foi elaborando propostas, até no Congresso nós conseguirmos, então, aprovar a criação da Secretaria de Mulheres da CUT. Aqui no DF não foi diferente, nós passamos por todo esse processo de organização das mulheres e chegamos, então, à criação da Secretaria de Mulheres. Naquela época, nenhuma corrente política tinha indicado mulheres. A gente criou uma secretaria, lutou muito para a secretaria, mas nenhuma corrente política reivindicou a Secretaria de Mulheres. É interessante isso.
A corrente política que eu fazia parte à época tinha deliberado a participação de uma outra pessoa, de um outro companheiro, na direção da CUT, e eu não estaria naquela direção. E foi aí que, numa conversa com a corrente majoritária naquela época, num processo negocial, o meu nome veio para poder assumir a Secretaria de Mulheres da CUT. Hoje eu estou exercendo alguns cargos nacionais e é muito claro a preferência, inclusive na ordem de fala, apesar de estar à frente de coordenações, de colocar sempre companheiros homens à frente da fala das companheiras. Ou então, quando você fala e seu encaminhamento é bom, e logo em seguida um homem repete, o encaminhamento já não é mais seu. O encaminhamento é do companheiro que falou depois de você. Ele já se apropriou da sua ideia. Já teve um congresso, né, que chamaram os delegados. A gente foi participar do congresso. Foi o meu segundo congresso, se eu não me engano. E aí, então, eu não estava entendendo direito o que estava acontecendo. Algumas coisas e tal, a gente vê grupos se formando e tudo. E aí, simplesmente, chegavam para a gente e falavam, vai ter uma votação. Você vai levantar para quando falar o sim, e aí essa votação é só sobre isso. E simplesmente não tinha um debate sobre aquela votação, não interessava se você era contra ou se você era a favor. Quando a gente se relaciona com alguém que é do movimento sindical, a gente é instantaneamente vista como uma extensão daquela pessoa. Mesmo quando a gente é de organização diferente, tem posição política diferente, atua diferente, então piadas. Mas é secretária do fulano. Esses dias, faz pouquíssimo tempo, faz umas 2 semanas, na CUT, um dirigente nacional, que eu não vou falar o nome, e aí eu estava sentada na antessala da CUT e o dirigente virou para mim e falou, olha como ela é uma esposa zelosa, ela fica aqui na antessala da CUT cuidando da sala do marido. E aí eu corrigi a pessoa. Talvez eu esteja aqui porque eu sou secretária de Mulheres da CUT. E porque eu estou tocando uma pauta gigante e porque eu não achei porque eu não tinha orçamento, eu não precisava fazer o trabalho político. Então eu estou aqui fazendo meu trabalho político. Menina, ele reafirmou, você está aqui cuidando do seu marido. O Vicentinho era presidente da CUT nacional e eu estava coordenando o ato junto com ele, um ato nacional, que sei pra caramba e tal. Aí um companheiro chegou para mim, eu era a única mulher do caminhão, falou assim, por que você não fica na escada anotando o nome de quem vai falar? Obviamente a minha reação foi, eu explodi, né? Aí foi complicado. Respondi à altura do que ele deveria ouvir, né? O Vicentinho interveio assim, cara que tinha compromisso, né, com essa coisa das mulheres e tal, mas assim, com a nossa luta, foi um dos exemplos mais claros, né? Só tinha um homem em cima do caminhão, então eu tinha que ficar anotando o nome, além de ser professora, né? Deve ter a letra bonitinha e tal. Então, assim, isso era uma coisa cotidiana. Eu tive assim, um momento muito interessante, aqui mesmo na presidência da CUT, imagina, mulher, né, nas greves aí de rodoviários, greve de vigilantes, né, greves onde a maioria eram homens. E eu não deixava de usar a minha roupa que eu queria usar. Então, às vezes, eu vinha de saia e eu tinha que subir num carro de... num carro de som, né? Num carro, para mim, tá falando para aquele bando de homens, né? Somente dos vigilantes rodoviários. Eu me lembro que em 2019, primeira vez que eu peguei no microfone para falar numa assembleia, eu tremia. Nossa, eu tremia. E assim, um monte de homem, aquele universo de homem, porque foi exatamente uma assembleia para uma categoria que é dominantemente, né, masculina, que era a guarda patrimonial. E eu vi aquele monte de homem e eu dizia assim, gente, eu vou ter que falar para esses homens, o que é que eu vou fazer? Eu acho que eu vou sair correndo, né? E aí os meninos
Aí eu, a princípio, nas assembleias, eu sempre era a última a falar. Sabe assim, tipo, o restinho ficava comigo. E aí eu comecei a perceber que eu não estava bem com isso. Aí eu falei assim, olha gente, vamos fazer o seguinte, já que eu sou da organização, eu vou abrir a assembleia. E você imagina o rebuliço que foi. Gostaria de me empenhar mais, mas tenho ela, né, tenho filha pequena, então às vezes é complicado achar pessoas para ficar, tal. Igual assim nas manifestações, nos movimentos mesmo. Ela estava em um determinado momento desse evento e aí um colega sindicalista instigou, perguntou, questionou se não havia mais homens no sindicato para representar a nossa categoria. E aí ela se apresentou e falou, olha, temos homens e temos mulheres, a gente tem um equilíbrio até um pouco saudável no trato, na direção do sindicato. E aí ele retrucou, era preciso que existissem mais homens com o perfil de alguns que vocês já têm. Porque as mulheres, nós já sabemos porque elas compõem a diretoria do sindicato. Esse foi o relato. Ela compartilhou comigo com muita tristeza de ver que um cara que estava ali do lado, um parceiro, um sindicalista, que não deveria ter esse tipo de pensamento com essa colocação, que realmente foi muito infeliz. Quando a CUT começou a ser construída em Brasília, eu me lembro que o pessoal do Sindicato dos Rodoviários, por exemplo, o pessoal fez uma greve sendo oposição. Tinha uma direção do sindicato muito pelega, né? Então a oposição sindical dirigiu a greve. E nós todos, mesmo sendo de outras categorias, participamos, contribuindo para que essa greve tivesse êxito, né? Eu me lembro da minha participação, por exemplo, tendo que levar trabalhadores rodoviários lá em Braslândia na madrugada para eles fazerem piquete. E me lembro a preocupação dos homens, se eu ia ter condições, se eu ia ter coragem, se eu ia ter capacidade de cumprir essa tarefa, de acordar cedo, levá-los lá e sem medo de que nada acontecesse. Naquele tempo havia menos violência, não é? E havia talvez menos carros em disputa, né? Nas nossas vias. Portanto, não era tão difícil cumprir essa tarefa. Mas era, sim, uma preocupação constante deles se a gente ia dar conta de fazer essa tarefa. Da mesma coisa na vida política. Quantas vezes os homens me perguntavam, mas você, na época eu era bem magrinha, né? Você é tão magrinha, tão pequena, vai dar conta de ser senadora? Né? Então, essa discriminação, a gente sabe, ela é real na sociedade e ela está em todos os cantos, inclusive, infelizmente, na cabeça de muitos homens que são de esquerda e que estão no movimento sindical. Pouco mais de 1 ano e meio atrás, a gente teve a secretária de Mulheres do Sindicerviço executada pela pessoa com quem ela se relacionava. Então, era uma pessoa que eu estava, na semana anterior, planejando políticas, marcando para sentar para a gente fazer o planejamento que ela tinha assumido há 1 mês, 2 meses, a Secretaria de Mulheres de um sindicato importantíssimo para a luta dentro dos sindicatos que são mais fragilizados, que são os sindicatos de iniciativa privada, né, da CLT, e terceirizados, que são ainda mais fragilizados que a CLT. E simplesmente no outro dia ela não existia. A Silma existia num dia, a gente estava marcando o planejamento, no outro dia ela não existia. Ela não existia porque ela foi assassinada e esquartejada por uma pessoa que ela se relacionava. Como é que isso não tem a ver com o movimento sindical? Tipo, a pessoa deixou de existir, aquela trabalhadora, dirigente sindical, que era responsável pela atuação da política de mulheres, ela deixou de existir. E, não, mas isso não é interesse do movimento sindical. Como é que não é interesse do movimento sindical? E aí, fazendo agora a pesquisa sobre a paridade, sobre a participação das mulheres no sindicato, em todos os sindicatos que você pergunta qual que é o maior fator de adoecimento das mulheres na sociedade? É depressão, é ansiedade, muitas vezes causado por violência doméstica. E essa mulher se afasta do trabalho,
muitas vezes perde o local de trabalho, em trabalhos precarizados você é demitido, né? É demitida. Isso não tem a ver com o movimento. É óbvio que tem a ver com o movimento sindical. É uma questão que afeta diretamente aquela trabalhadora e as relações de trabalho que existem ali. Quando eu tive que assumir a presidência do sindicato, eu tive muita dificuldade, porque os colegas que sempre fez parte da diretoria não nos deu apoio. E, na época, também, os advogados, né, a assessoria que representava o sindicato, o contrato que a gente tinha com a assessoria, também não nos apoiou. E aí falou que eu não poderia estar assumindo como presidente, que eu teria que ficar como interina. E eu confiava, né? E nisso, algumas reuniões, anos antes, eu tinha conhecido a Suiene, que é a presidente do Sindicato de Formosa, e eu falei para ela, e foi quando ela me orientou que eles estavam errados, que eles estavam agindo de má fé comigo. Aí foi quando eu busquei algumas orientações e tudo, e quando eu consegui assumir como presidente. Já aconteceu uma vez de me filmarem dançando numa atividade, porque iam mandar para o meu companheiro. Então, são coisas assim, surreais que acontecem, né? Que você pensa, meu Deus, eu não estou no movimento sindical que supostamente tem uma outra forma de pensar para passar por isso. Eu já sofri em direções que eu fui até a escolhida da corrente para estar ser adjunta, e, no entanto, na hora de assumir, na hora de assinar a ata, foi um companheiro nosso que assumiu. E aí eu fiquei quieta também, né? Não disse nada, porque eu não entendi. E se fosse hoje, eu iria brigar, né? Mas naquele período eu fiquei quieta, porque, bom, tudo só homem lá, só eu de mulher, então, de repente, quem ia votar em mim? Eu ia perder nas garrafinhas. Certo que eu não perdi nas garrafinhas, eu fui a escolhida, mas aí eu fui passada para trás, me passaram para trás mesmo. Uma vez a gente tirou nossa pauta no Encontro das Mulheres para a gente reivindicar diante a direção dos Correios. Quando chegou lá, simplesmente a nossa pauta foi totalmente ignorada. Então, foi um dia de trabalho que nós discutimos, e se a pauta estava lá é porque era importante para a gente, e simplesmente ela não foi lida, não foi colocada em questão, e hoje a gente tem aí, nos Correios, uma perda do nosso acordo coletivo, que a gente perdeu 79 cláusulas, dessas 79, 15 afeta diretamente somente as mulheres. Essa minha característica de quando alguém coloca impedimento para algum projeto, ou alguém fala que não vai financiar, ou alguém fala que não vai fazer e eu faço do mesmo jeito, mas ela não sabe fazer política, mas ela não sabe negociar, mas ela é destrutiva, mas aí vem as desqualificações que tem por trás. Elas afetam em diversos graus o seu lado pessoal, né? Então você sabe o que você tem que fazer, você se resigna, se obstina e continua a fazendo, e vai tomando porrada, vai tomando porrada, vai tomando porrada. Então nesses 4 anos eu tive anemia, que é uma coisa que eu nunca tinha tido, eu tive depressão. Sempre que eu me colocava numa posição de disputa, eu fui ameaçada de ser devolvida para a base num congresso da FENAJUF, que foi em 2001. Eu saí de lá dirigente da FENAJUF, e um homem que queria muito ser dirigente da FENAJUF saiu de lá me atacando muito, assim, muito, a gritos. Foi muito marcante isso, muito agressivo, com reuniões dessas que vão a noite toda, e assim, eu não me retiraria do espaço, né? Porque era uma discussão importante, uma construção importante. Eu passei por uma situação no Sindijus muito difícil de precisar fazer com que eles mudassem a cultura de querer tomar todas as decisões no bar à noite no CONIC. Não dá para tomar as decisões mais importantes no boteco, porque eu tinha um filho pequeno e tinha que ir para casa cuidar do meu filho. Que eu não estava com o pai do meu filho, o pai não sabia nem o que estava acontecendo com ele. E assim, acabei criando 2 filhos sozinha, porque de pessoas muito diferentes, mas assim,
criei 2 filhos de idades muito distintas e militante no movimento sindical, e isso é muito desafiador. Agora, o cúmulo é a gente ter reunião em puteiro. Assim, é o cúmulo, é o limite que eu cheguei a ter que me colocar para ir para uma reunião na sinuca no subsolo do CONIC. E eu vou para a reunião, então, porque não era formalmente uma reunião, mas no outro dia estava tudo decidido. Então, assim, eu precisei me colocar numa situações assim, que quando, na próxima gestão que tinha mais mulheres, isso já não tinha mais como acontecer. Quando só tinha eu, aí isso ia acontecer, não tinha jeito. Muito perseguida, eles fizeram assembleia para me tirar, não conseguiram. Enfim, foi aí que eu falei, não, agora, a partir de agora, eu vou montar uma chapa e eu vou, né, cheguei a sair do sindicato, fiquei praticamente 1 ano afastada, né? Mas aí, quando eu me afastei, foi que eu fui fazer curso, fui estudar, fui trabalhar, e aí eu fui ver que realmente eu não podia aceitar aquilo, né? Então eu falei, não, tá errado, eu vou para cima, porque o meu concorrente que queria disputar a eleição era um homem, e eles fizeram de tudo. Para você ter uma ideia, eles me jogaram uma subsérie no Gama, que todos os dias eles iam lá, porque eu fazia faculdade lá perto, eu ficava até tarde estudando enquanto a faculdade, sabe? E aí o que aconteceu? Eles tinham um colchãozinho que nem era meu, era de um funcionário que de vez em quando ele dormia lá, cochilava na hora do almoço, né? Porque lá tinha uma equipe. E eles chegaram a filmar e tentaram colocar que eu levava homem para transar lá dentro da subsede. Eu tenho muitas passagens duras na minha vida. Porque é sempre a dúvida de que tu é capaz. Quando eu assumi a presidência da CUT, a primeira vez, por uns 15 dias, havia uma dúvida se eu dava conta. Lembro de um companheiro que disse, ela deu conta. E eu perguntei, e você tinha dúvidas que eu dava conta? Isso é muito pesado. A dúvida se você é capaz. E isso a gente carrega todos os dias. Então isso é marcante do ponto de vista da dor. A outra dor que eu sinto é o isolamento político nos espaços de poder do movimento sindical. Se você não concorda com algumas ideias, você é isolada. Você não compõe mais o lugar de decisão porque você tem coragem de discordar. Como diz uma amiga, essa é a pior forma de nos matar. Era melhor que nos matassem, que nossos corpos gritariam por nós. Mas não nos matam, nos isolam. E essa é a pior forma de nos matarem. É nos isolarem na política. É irem para o outro lugar decidir coisas que tu deveria fazer parte, mas que tu não faz mais parte. Porque tua opinião não é de subserviência. Então, essa é a dor que eu tenho. As alegrias é quando a gente consegue ser coletiva. E essa experiência eu vivi na construção da Marcha das Margaridas, no movimento sindical. É o processo mais coletivo e forte que nós mulheres nos juntamos e realizamos. Sabe, eu gostaria que o mundo vivesse em coletividade, que as mulheres vivessem sendo coletivas, porque a gente transformaria mais rápido o mundo. Então, assim, minhas alegrias foi o coletivo, minhas tristezas foram o isolamento. Desculpa. O isolamento, ele nos adoece psicologicamente. Ele nos adoece fisicamente. Eu tenho muita alegria e tenho muita honra de ter sido da CUT. Eu sou da CUT, por mais que não esteja na executiva mais. Porque
só a CUT, com uma central sindical tão plural como a CUT Brasil, é que nos proporciona chegar nesses lugares. Mas ainda precisamos de mudar muito. O machismo ele é muito forte ainda na CUT, infelizmente. A paridade não é uma política de cota. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As duas coisas são importantes em contextos diferentes. Então, lá atrás, lá nos anos 80, quando se discutiu a cota para as mulheres de 30%, era importantíssimo, porque não tinha mulher no sindicato, e uma mulher no sindicato é sinônimo de só sofrer violência. Então, a cota de 30% era a garantia de que existiriam mulheres, de que elas não estariam sozinhas, e que esse era um primeiro passo. A discussão de paridade não é uma discussão de ter mulheres, é uma discussão sobre poder, é uma discussão sobre participação nas decisões. Naquele sindicato que não tem nenhuma mulher nele, vamos discutir a cota de 30%, para inserir as mulheres ali naquele lugar. Aonde a gente está discutindo paridade, a gente está discutindo poder. Paridade é uma política corretiva de uma sociedade que exclui as mulheres do poder de decisão sobre tudo, sobre o movimento sindical, sobre sua vida, sobre o que ela quer fazer, sobre como é que ela vai exercer a maternidade, se ela não quer exercer a maternidade. A política de paridade é uma discussão corretiva de inserção das mulheres no espaço de poder. Essa questão da paridade na base do Sindicep, também na base da federação, quanto da confederação, não é problema. Nós tivemos um problema na CUT, né? Na Central Única dos Trabalhadores, quando eu entrei em 2009, a gente começou a debater a paridade, que é garantir o espaço de poder 50% para homens, 50% para mulheres. A gente nem discutia a coisa de binário, sabe? De homem e mulher, a coisa do sexo, nada. A gente só discutia essa participação binária. Então, a gente queria 50% de homens, 50% de mulheres. A gente aprova numa plenária em 2010 e 2012, definitivamente no Congresso da CUT. Em 2015, a gente aplica a paridade, que na minha opinião foi muito bom, mas ainda não está dado a questão das mulheres ocuparem os principais cargos de poder. A gente não tem a paridade verdadeiramente. Você tem que ter a paridade política, de você trabalhar a ocupação dos espaços de poder relevantes pelas mulheres. Não adianta você botar metade homem, metade mulher e dar os cargos menos relevantes para as mulheres. Então, as mulheres precisam alcançar espaço de poder mesmo, de ser presidente, de ser secretária-geral, de ser deputada, de ser senadora. A ideia sempre era essa. Temos aqui no nosso corpo, na nossa diretoria, a representação de mulheres, mas que estão em cumprimento de cotas. Tem aqui uma mulher para poder falar com uma outra mulher. Uma mulher para poder falar sobre assuntos mais delicados numa assembleia com os empregados. Ou seja, colocava sempre a mulher numa caixinha especial que vai determinar somente algumas coisas bem específicas. Ou seja, o que o homem faz, talvez eu não consiga fazer. A minha fala, em detrimento da fala do homem, ela se dá assim, soa como de menor relevância, acho que até mesmo por um construto social. A gente precisa mudar essa estrutura de menosprezo da fala da mulher. Criou-se um tipo de sindicalista que é aquele grandão que fala grosso, barrigudo, que tem a voz incisiva, e o perfil da mulher ele é de fato rejeitado nesse espaço. Mas é por isso que eu acredito através da política de mulheres, né? Da Secretaria de Mulheres, do Simpro, da CUT, dos demais sindicatos, que a gente tem como romper aí com as estruturas. Não acho que seja um comportamento individual, sim, o comportamento individual ele é muito importante, mas para a gente poder mudar isso, a gente precisa ir lá na estrutura que reproduz isso diariamente na sociedade, dentro dos sindicatos, nas escolas, em todos os ambientes de trabalho. É importante termos mulheres dentro do sindicato para poder
visualizar outras mulheres, buscar outras mulheres, porque eu acredito que só nós mesmos podemos saber as nossas necessidades, as dificuldades que passamos e como é que é o nosso dia a dia. Então, tendo mulheres dentro dos sindicatos, eu acredito que vai facilitar a vida das mulheres na base. Então, para vir para o sindicato, tem que vir com disposição para poder lutar em prol de todas. Um esforço hercúleo para a gente conseguir paridade nos espaços onde a gente muitas vezes não é escutada, né? Porque casa de ferreiro espeto de pau, dentro do sindicato, a gente também sofre as mesmas mazelas que a gente sofre na sociedade como um todo. Na hora do meu almoço, eu ia para os ministérios, para tudo quanto é canto, filiar os trabalhadores terceirizados para a próxima eleição. Aí os trabalhadores tudo angustiado e pelo o reajuste que teve, eles se conscientizou, que é como diz o ditado, trabalhador unido jamais será vencido. Eu filiei muitos trabalhadores no horário do meu almoço. E quero deixar um exemplo, que quando a gente quer, a gente consegue. Que eu tinha 1 hora só de almoço. E trazia muito filiado para poder concorrer nas eleições. Na época que nós pegamos o sindicato, nós nos deparamos com uma realidade um pouco diferente do que a gente pensou que ia ser, porque realmente o sindicato não tinha dinheiro em conta, pouquíssimo, e os ex-presidentes, os que estavam, tinham um contrato, tinha vínculo empregatício junto ao sindicato, então nós tivemos que pagar todo o direito deles, rescisões e tal. Então nós ficamos com caixa, na época, se eu não me engano, foi uns 3 mil e poucos reais, né, Nádia? E aí nós tínhamos, o sindicato era aluguel, lá no centro, e nós tínhamos um lote e um carro, e 3 mil reais na conta. E aí tem os gastos mensais. E aí nós começamos a economizar e a priorizar outras coisas, e cortar até alguns cortes de gastos. E hoje nós conseguimos, né, juntar um dinheiro, nós conseguimos construir a sede própria do sindicato. E hoje nós estamos em 2022, nós estamos construindo aqui um galpão de eventos, né, para poder estar recebendo servidores, onde nós vamos poder estar fazendo as nossas assembleias, né, um espaço para poder acolher o servidor. Então, nesses 5 anos, só essa construção aqui já foi 390 mil, fora a construção lá do sindicato, né? Então, hoje nós temos o dinheiro na conta, financeiramente nós estamos muito bem. A questão também da filiação aumentou bastante, nosso número de filiados, hoje nós temos praticamente quase 80% de servidores públicos municipais filiados. Se a gente está falando em luta, né, vindo agora muito mais recente, com a pandemia, né, os sindicatos municipais de São Paulo, o sindicato que eu faço parte, nós tivemos uma luta incessante para garantir que os trabalhadores da saúde tivessem o direito ao equipamento de proteção individual, porque muitos trabalhadores, auxiliares de enfermagem, enfermeiras, médicos morreram durante a pandemia, porque não tinham equipamento, eles usavam capa de chuva, e a gente entrava nos locais de trabalho, e a gente queria garantir que eles tivessem, porque o Dória fazia toda uma propaganda no governo do estado, de garantir as máscaras, tudo, só todo mundo tinha que usar, mas os trabalhadores dos municípios não trabalhavam, não tinham essa proteção. E também os trabalhadores do serviço funerário, os sepultadores, também morriam. Né? E saiu muito forte na imprensa mundial o trabalho que o sindicato que eu faço parte, a gente lutou, a gente brigou para garantir os equipamentos de proteção individual, que eu, assim, é uma honra que eu tenho de fazer parte dessa luta do meu sindicato. Tirando do meu bolso aqui e ali, ajudando, pelejando para manter ele aberto, porque se fosse depender dos associados, ele já tinha fechado as portas. Quando me torno uma mulher com deficiência, tem aquele impacto da cadeira de rodas, de ser vista como alguém digna de pena, né? As pessoas se emocionando ao me ver, essas questões todas acabam mexendo também, né, com a nossa autoestima, mas eu, como estava muito focada em contribuir para o movimento, para a coletividade, acabei não dando muita bola para essa questão. Então, é incrível como a gente acaba construindo os caminhos
para a superação dos nossos dilemas. Então, o movimento sindical me ajudou nesse processo, porque de me tornar mulher com deficiência, porque eu não parei de fazer a minha militância, de fazer aquilo que eu estava focada e tinha um mandato para fazer. No meu ponto de vista, nós mulheres, nós somos mais persistentes. A gente tem uma garra, uma força e nós temos a capacidade de, como se diz, unir mais pessoas. Essa injustiça, essa falta de escutar a voz daquelas pessoas que estão ali sofrendo violência, principalmente as mulheres, é isso que me motiva todos os dias a levantar e continuar. A maior motivação de estar e continuar como sindicalista é lutar por uma sociedade melhor para as mulheres, até porque eu tenho uma filha, né? Então eu acho que é uma obrigação minha que quando ela estiver no período em que ela for uma mulher trabalhadora, ela não tenha que passar por algumas situações que eu já passei, algumas mulheres, companheiras já passaram simplesmente por ser mulher. A gente não tenta mudar o mundo única e exclusivamente pelo nosso umbigo. Então a gente trabalha para fazer a nossa parte, sem ter certeza de que eu vou ver o resultado, mas porque eu estou fazendo o que eu acho que é certo. Então é uma conjuntura completamente adversa, mas eu sei que o mundo não começa e termina na minha existência. Eu quero mudar o mundo. Eu queria que o mundo fosse diferente. Eu tenho perspectiva de ter conseguido alcançar todas as vitórias que eu quero alcançar para mudar o mundo e mudar a realidade das mulheres durante a minha vida? Não sei, mas eu vou trabalhar para isso. E se não der tempo de fazer durante a minha vida, eu espero que alguém pegue e leve. O que supera, o que ajuda a gente a superar, o que motiva, é justamente a gente perceber que na nossa categoria, como nós somos a maioria, se a gente não conseguir emancipar essa mulher educadora, professora, profissional da educação em geral, você não consegue fazer uma boa luta, porque as mulheres vão estar preocupadas com a sua situação privada, com um conflito na família, até a questão financeira mesmo. Muitas mulheres são chefes de família, são arrimo. Então, o que me motiva é o seguinte: o sucesso da nossa luta, a gente só vai ter sucesso na luta se as mulheres estiverem organizadas, mobilizadas, fortalecidas na luta coletiva para a gente ter sucesso. Eu acho que a principal pauta que me motiva a ficar na luta ou me motivaram a permanecer nesse espaço de reivindicação de servidores é o fato de pensar que a política, o poder não é um espaço de mulheres, né? Apesar da gente, na cultura, ter muitas mulheres quantitativamente, estar em lugares de liderança e de gestão não é uma estrutura fácil de ser acessada, né? Não dá de barato para a gente. Então é importante que a gente continue insistindo e formando pessoas para ocupar esses espaços de gestão. Acho que o apoio que tem no movimento sindical é das mulheres. Então, eu desde o primeiro dia que eu botei o pé na CUT, o principal objetivo, dar reconhecimento, valor, jogar confete em outras mulheres. Então, eu estou fazendo isso desde o primeiro dia. Não é uma coisa romântica, mas, no geral, as mulheres, por mais que discordem umas das outras, elas se apoiam. Essa é uma vivência que eu tenho. Esse círculo de quanto mais mulheres vêm, mais mulheres têm, mais mulheres podem, ele é real. Então, as mulheres que estão no movimento sindical, a maioria delas foi porque ela viu que tinha uma e que podia ir. E a maioria delas, assim como eu, continua porque tem outras mulheres que apoiam e que protegem. Eu me organizei pessoalmente, a minha retaguarda, com o meu companheiro, com a minha mãe, que eu pude viajar o país inteiro, saindo, participando do movimento, assembleias, etc. Mas a mulher trabalhadora, de uma maneira geral, de sindicatos menores,
jamais conseguiriam fazer isso, porque essa retaguarda não existia. Aliás, além de não dar, eu acho que havia assim, uma intenção de complicar, que era mais ou menos explícita. Se você não pode ir, substitua, entendeu? E a substituição quase sempre era de um homem. O movimento que a gente iniciou na Caixa, ele era um movimento muito coletivo, né? Extremamente coletivo. Era um movimento que tinha muitas mulheres também. Era um movimento dirigido majoritariamente por mulheres. Então ele tinha uma outra conotação. Quando nós tínhamos greve, uma companheira podia ir pegar o filho de todas as companheiras. Eu lembro que eu participei de uma greve de bancários em 87, e meu menino era muito pequeno, ele devia ter 20 dias por volta disso, o meu segundo filho. E ele foi cuidado por muita gente. E ele era chamado de companheirinho. Onde está o companheirinho? Ele foi cuidado por muitas pessoas. A gente cuidava um dos outros, umas das outras, e a gente também cuidava dos filhos e das filhas umas das outras. Então, portanto, sempre foi um movimento que teve muita sororidade. Então, um movimento que tinha muita participação feminina. Eu queria que todas as mulheres sempre tivessem um suporte, porque é o mais importante. Porque se a gente não tem o suporte, a gente já tem o trabalho sindical, tem o trabalho de casa, o trabalho com as crianças e tudo que joga para a mulher. Se a gente não tiver um suporte, a gente não continua, a gente desiste logo no início. No movimento de mulheres eu entrei há pouco tempo. Eu digo há pouco tempo porque eu tive uma vida conjugal muito difícil e eu sofria muita violência doméstica em casa. E eu era do movimento sindical, da direção do sindicato, mas eu não participava de nada porque eu não tinha coragem. Eu não participava de reunião nenhuma, porque como é que eu ia participar de uma reunião e chegando em casa eu sofria violência doméstica. Então, num determinado dia, no espaço do servidor, a Tereza ainda era a coordenadora da Secretaria da Mulher e sempre fazia esse movimento lá na esplanada. E a Érica, como sempre, estava lá, né, sendo convidada e fazendo a palestra. E num desses dias, sendo que no passado eu já conversava muito com a Rejane Pitanga, que me ajudou muito a me libertar, muito, muito mesmo, devo a Rejane Pitanga e também a Érica. O que é mais marcante para mim, enquanto diretora de uma pasta como a Secretaria de Mulheres, é que eu me dei conta o quanto eu preciso das outras mulheres. A nossa luta não é uma luta fácil, né? A luta em busca de direitos, em busca de inserir as mulheres nos meios não é fácil. Mas eu acredito que estando juntas, nós podemos melhorar a cada dia e conquistar muito mais. Conquistar na questão da paridade, na questão de cotas. Essa rede de proteção, ela se dá a partir das mulheres organizadas. Então é claro que nessa minha jornada, em muitos momentos de muita dureza, fui colocada à prova por várias vezes, né? Então, em muitos momentos você pensa em desistir, em recuar, mas aí você entende exatamente que você precisa fazer o contrário. Você precisa resistir e persistir. É uma pasta bem... Assim, nós precisamos ter uma visão muito voltada para a mulher. É uma pasta que a gente tem que se solidarizar com o sofrimento da mulher negra, da mulher trabalhadora na base, e fazer uma campanha fortíssima contra o feminicídio, né? Porque uma das nossas diretoras aqui do nosso sindicato foi vítima, cuja família hoje está aí pagando um preço por esse feminicídio. Graças a Deus que o homem que matou ela foi preso, né? A justiça, depois de ter feito outras vítimas, foi uma ou duas, não me lembro, uma vítima. Então ele foi preso. Então assim, o sindicato não parou, nós fomos em delegacia procurar saber como foi, como que aconteceu, como que estava o andamento da investigação e o processo. Então, graças a Deus ele está preso, né? Essa morte foi feita justiça. Eu sei que não é o caso de muitas mulheres aqui de Brasília, sei que tem
muitos feminicídios que ainda os homens que mataram não foram presos. Por isso essa luta não pode cessar. Sindiserviço, juntamente com a Central Única dos Trabalhadores, a CUT. A gente não costuma lembrar muito das mulheres que fizeram parte da história, igual o sindicato. Teve diversas mulheres que fizeram parte desde a fundação do sindicato, que hoje, se eu perguntar, a gente não consegue se lembrar. Então, tipo assim, também de manter garantida a memória das mulheres, né? Junto ao sindicato, junto ao trabalho, junto, né, aos avanços das categorias. Sempre, normalmente, as mulheres sempre estão junto, né, Nádia? Sempre as mulheres que buscam mais do que os homens, bem mais. Sempre as mulheres que estão mais junto da gente, que traz as demandas e que vai junto ao governo buscar pelos seus direitos. Que a gente, às vezes, lembra muito na fundação dos sindicatos, né, da figura masculina, né, e esquece muitas vezes a figura feminina que fez parte da criação também dos sindicatos, né, e o que a gente também presenciou, né, ao longo desse tempo que a gente está aqui à frente do sindicato, é que muitas vezes, né, os homens tentar muito ganhar tudo aqui, muitas vezes no grito, né, é como se a gente fosse recuar, né, para eles atuarem. O sindicato, ele defende a pauta da classe trabalhadora, mas quando as mulheres entram no sindicato, é um outro olhar que se tem sobre a mesma pauta da classe trabalhadora. Porque quando a gente olha um acordo coletivo de trabalho e que se estabelece um horário de entrada e de saída sem flexibilidade, você não está olhando o lado que normalmente fica para as mães de levar e buscar na escola. Então, ela sempre vai ficar com a hora negativa, porque ela teve que cumprir o papel materno, que normalmente fica mais relegado às mulheres. Quando você tem uma cláusula que estabelece, né, que determinado benefício ele só é pago se você tem assiduidade ao trabalho, e muitas vezes você tem no próprio acordo coletivo de trabalho uma restrição da apresentação de atestado de acompanhamento, você está esquecendo que essa trabalhadora, ela tem os seus filhos, muitas vezes tem seus pais e até seus sogros para cuidar. Então você está tirando a possibilidade dessa trabalhadora de galgar determinado benefício. Então, quando nós colocamos as mulheres para fazer a pauta de negociação, participar do processo de negociação, traga um outro olhar dentro da nossa realidade. Porque é no coletivo que a gente se fortalece e não é colocando amarras ou separando, é junto que a gente vai transformar a sociedade. É conosco e não por nós que a luta vai continuar. E a gente precisa se fortalecer nesse sentido. Tanto as mulheres com deficiência se fortalecem, enquanto o movimento sindical se fortalece, né? Então é muito legal quando as pessoas nos veem na luta junto, também se sentem inspiradas, se sentem mobilizadas a participar junto, a ver o quanto é potente o movimento sindical, né? Quando se precariza o trabalho, a primeira prejudicada é a mulher. Os trabalhos mais precários são atribuídos às mulheres. Quando você tem um trabalho que é menos precário, mas aí você precariza ele, vai precarizar primeiro para as mulheres. Por isso que é essencial ter os sindicatos na luta contra essa precarização. É muito importante que nós, mulheres trabalhadoras, nos reunamos em volta dos sindicatos, que a gente seja associada aos sindicatos, que a gente se preocupe com a pauta feminista, que a gente se aproprie, que a gente participe das atividades, porque só assim a gente vai ter os nossos espaços garantidos. O sindicato é o único instrumento de luta que ela tem dentro da classe, que é importante fortalecer, que é importante participar, que é importante opinar, né, que é importante que o sindicato dê condição das mulheres virem para os debates, participarem dos movimentos. As mulheres vêm porque elas passaram por algum problema na escola, e aí o sindicato foi lá e ajudou e resolveu o problema junto com ela, e aí ela percebe na prática a importância do sindicato. A gente se sente meio que órfãos, né? Assim, é como se o Estado cuida pouco da gente. Em casa parece que a gente está sempre meio que em ameaça. Na sociedade, né? Ainda esse sentimento do lado frágil, que é como nos olham, não como a gente se sente. Então, acho que uma coisa que o sindicato cumpre
é com essa coisa de eu, professora, me sinto protegida pelo meu sindicato. Pode parecer bobagem, mas como nós somos maioria, isso também pode ser um dos fatores, né, que fazem com que tenhamos um salário tão baixo. É como se a gente ainda estivesse vivendo lá naquela época em que as mulheres poderiam sair para trabalhar desde que fosse para dar aula, né, e de preferência para as crianças. Dizer que sozinha a gente não consegue nada. Sozinha a gente normalmente precisa acionar a justiça, e isso demora anos, séculos, né? Então, se organizar é o princípio de qualquer grupo de trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, a ideia do coletivo, entrando junto, pensando junto, é o que motiva as pessoas a ingressarem no sindicato, numa associação. Quais as pautas coletivas vão ser tocadas por essa entidade e onde eu me vejo refletida nessas pautas coletivas. Não existe você transformar a sociedade, uma sociedade extremamente patriarcal, sem você transformar a vida das mulheres. E não tem como a gente discutir direito individual para transformar a vida de uma mulher, que aí a gente resolve o problema da sociedade. Acho que são coisas que são intrinsecamente ligadas e que não podem ser tratadas de forma desconexa. Para mudar a vida das mulheres, você precisa mudar a sociedade. Para mudar a sociedade, você precisa mudar a vida das mulheres. Não tem como fazer uma coisa sem a outra. O que precisa urgentemente mudar? Urgentemente precisa que os homens sindicalistas, que se dizem de esquerda, se formem, se desconstrua o machismo que existe dentro do movimento sindical. Se a gente não desconstruir isso, nós vamos estar sempre brigando e lutando para a nossa pauta estar ali dentro. Nós temos que desconstruir o machismo. Desconstruir essa ideia da prioridade do masculino sobre o feminino. O movimento sindical, ele reproduz a nossa sociedade, o bom e o ruim. O bom e o ruim. E o machismo está na nossa sociedade, ele está dentro do nosso sindicato, está aqui dentro da CUT. Quem nunca sofreu? Qual a mulher que esteve dentro do movimento sindical que nunca sofreu, nunca vivenciou uma situação de machismo dentro do movimento sindical? Quem não vivenciou? O momento agora é de libertação. A mulher hoje é uma mulher empoderada, uma mulher que tem caminhos para se mostrar e principalmente valorizar o seu serviço onde ela estiver. A gente tem aquela fala com as mulheres que ela pode estar onde ela quiser e hoje é o momento da gente trazer muitas mulheres para o sindicato, porque o sindicato hoje ele é representado por uma mulher e nesse papel aí que a presidente do Simprefor faz é de resgatar e trazer a informação de que ela é capaz e que ela necessita de ocupar cargos dentro da luta e mostrar o que ela tem de melhor e principalmente lutar por aquilo que ela almeja. Nós já avançamos muito, mas ainda há uma resistência, quer dizer, a gente ainda tem uma luta que é uma luta de igualdade de fato, né, porque a gente ainda não tem essa igualdade como deveria ter. Tanto que nas campanhas, na formação de chapas, né, às vezes as mulheres têm que se colocar e falar assim, olha, eu quero ser a presidente desse sindicato. Eu quero assumir uma direção de destaque. Né? Ainda é um enfrentamento. Eu acredito que com todos os avanços que a gente teve, ainda precisa avançar mais. Eu acho que o sindicato tem que dialogar com a realidade das mulheres trabalhadoras. Eu penso que dialogar com as realidades. Eu acho assim que tem uma evolução na atuação sindical, e a CUT expressa isso também, que não são apenas as lutas coletivas, difusas, mas coletivas, que nós temos que travar. E temos que travar essas lutas, né? Pelo aumento de salário, pelos direitos trabalhistas, enfim. Mas, fundamentalmente, fazer os recortes.
Nós queremos que não haja dor em sermos mulher no local de trabalho. E é muito importante que os sindicatos e o movimento sindical dialogue com a realidade da própria mulher. Com a realidade de viver sem creche, de ter que ficar tanto tempo em um transporte coletivo, de ter a dupla jornada, a tripla jornada. As nossas mulheres, a mulher brasiliense, a mulher do movimento sindical, ela nunca encontrou espaço fácil. Sempre foi um espaço de luta para poder abrir estrada para que outras pudessem seguir o nosso caminho. Mas deu resultado. A gente está aí. A história das mulheres no movimento sindical é uma história agridoce, porque a gente já avançou em quase tudo e a gente não avançou em quase nada, porque é o tempo inteiro a gente lutando para conquistar as mesmas coisas que as mulheres lutaram para conquistar lá nos anos 80. Então, a gente conquista mais respeito na política e na primeira oportunidade as pessoas ignoram que isso foi conquistado. Então a gente conquista mais espaço na política e quando vai ver, tem ali o sindicato discutindo que não tem como manter a cota, não tem como manter a paridade, vamos recuar. Então você tem que conquistar de novo, você tem que fazer de novo. A maior parte da dor nós já passamos, que nós abrimos caminhos para elas. Mas que elas precisam continuar abrindo caminhos para as outras. Porque isso transforma a vida da gente e transforma a vida de muitas. Que provavelmente quem veio antes de mim passou por situações muito mais duras do que eu. Mas que com certeza minha contribuição deixou um mundo melhor para elas e elas deixarão um mundo melhor para outras.